um y ao quadrado igual a zero vai produzir essas duas raízes que são idênticas. E a gente tem que falar y1 igual a zero, y2 igual a zero. Mas para a gente chegar a esse entendimento aqui, só no ano que vem, tá? Porque daí a gente vai resolver... talvez algumas fatorações a gente faça aqui para resolver. Eu vou indicar ali, porque o livro mesmo já indicou que vai fazer algumas fatorações. E com certeza, tu sabe, se ele não fizer ali, eu vou trabalhar com vocês fatorações. E daí a gente já vai dar uma olhada por que uma letra, uma incógnita elevada ao quadrado produz esses dois valores, mesmo que eles sejam idênticos. Eu tenho que responder que essa raiz, né, essa solução, quando ela é idêntica, a gente diz é uma duplicidade de solução. Daí a gente já vai ver por que acontece isso. Na verdade, só indicar, né? A gente não vai fazer nenhuma demonstração, mas a gente vai ver uma indicação do porquê que isso acontece. Tá? Muito bem, corrigidas todos os itens, então. Muito bem, podemos passar para outras? Podemos, né? Eu penso que sim. Vamos lá, então. Bom, exercício 2. Classifique cada uma das sentenças como verdadeiras ou falsas, né? Ou verdadeira ou falsa. Corrija a sentença, aquelas que são falsas, se for o caso, né? Se for necessário. Então eu vou tirar então aqui o enunciado do foco e vou botar só os itens em foco. Acho que aqui sim. Olha, se um número elevado ao quadrado é igual a 169, esse número pode ser 13 ou menos 13? Sim ou não? O que vocês me dizem? É a resolução de uma equação, tá? Ele não... Olha, se a pergunta fosse raiz de 169, o número pode ser 13 ou menos 13, a resposta seria não, né? A resposta aqui, ó, raiz quadrada de 169 é unicamente o número 13. Mas aqui ele está perguntando uma equação, ó. Se o número elevado ao quadrado dá 169, esse número pode ser 13 ou menos 13? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Não sei, Sora, tem que ver quanto é que é 13 vezes 13 primeiro. Tá, tudo bem, então vê. Não tem problema. Mas eu quero verdadeiro ou falso? Vamos lá, Júlia Carvalho, Júlia Bairros, Igor, Mari, Matheus, Lucas, Giovana. Eu quero saber do João Antônio. Quem mais que eu quero saber aqui? Parei um pouquinho que tem gente que eu não falei. Eu não falei do Arthur, então o Arthur também, Davi, né? A Giovana eu já falei, João Antônio também, a Keila, eu não falei. É que nem todos aparecem ali na visualização rápida ali. Lucas, Mari, Matheus, o Pedro, né? Tem alguém que tá com o número 57 ali, eu não sei quem é. Quem é você aqui, ó? Eu não sei ali, ó, tá com o número 57. Tem que escrever aí pra mim quem você é.
Deixa eu ver aqui que vocês escreveram para mim. É S7, senhor, mas não sou eu. Quem é S7? O que significa S7? Eu tava vendo 57 ali. É S7 mesmo. Eu vou saber quem é o S7 ali, por favor. Vai ter que se manifestar aí. Tu não sabe quem é, Keila? S7? Alguém sabe quem é S7, gente? Não sei. Tá, só um pouquinho então. Seria. Agora que eu vi que tá nos participantes aqui, tá? Entendi. Tá. Não sei quem é. Tá, vai ter que se manifestar aí quem é o S7. Seria. Eu acho que é uma nós, pelo jeito. Não. Tá, só um pouquinho então. Segurem aí, eu já volto. Eu acho que não saiu. Ah, eu tô mandando uma mensagem ali, gente. E tô avisando ali que precisa se identificar para continuar na aula, tá? Tá. Bom, não se identificou. Então tá. Bom, se por algum acaso depois ele entrar ali, vocês avisem, certo? Porque eu retirei esse usuário da conferência. Se por algum acaso for um colega, ó, entrou de novo alguém. Daí vai ter que se identificar. A Isabelle, por exemplo. Essa Yuri, professor, eu acho. Era, tá. Eu falei. Ah, o João me falou agora, pá. Mãe, eu acho que é a Isabelle. Tá, tudo bem. A Isabelle tá. Ele falou pra mim, agora realmente ela entrou e disse que era ela. Tá bem. Só um pouquinho agora aqui, ó. Ué? Foi todas as conversas? Tá, agora sim. Tá, entendi então. Tá, Isabelle. Era tu, né, Isabelle? Tudo bem, não tem problema. Mas tu entende a preocupação, assim, a nossa preocupação, assim, né, com a identificação, tá, Isabelle? Então, o professor, por isso que eu escrevi ali, tu precisa te identificar, tá? Beleza, então. Eu não jamais queria te tirar da aula, tu é uma queridona, tá? Não te sinta não te sinta excluída, por favor, participe da nossa aula. Mas daí sempre
escreva ali, te identifica, tá? Obrigadão, então. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Muito bem. E aí, o que nós falamos aqui, ó? Se um número elevado ao quadrado dá 169, esse número pode ser o 13 ou o menos 13. É verdade ou é mentira? Sim, é verdade. Se x ao quadrado, o x pode ser 13 ou o x pode ser menos 13, tá? X ao quadrado menos 81 é igual a zero, tá? O x pode ser menos 9 ou 9? Sim. É que isso aqui... Bom, vamos ver o que ele está perguntando. Se x ao quadrado igual a menos 81 igual a zero, o x pode ser menos 9 ou 9? É só substituir para ver, né? Ó, 9 elevado ao quadrado dá 81, menos 81 dá zero. E menos 9 elevado ao quadrado, tá? Dá 81 também. 81 positivo, menos 81 igual a zero. Então isso aqui é verdadeiro, tá? Olha só, se x igual a menos 49, o que eu sei? Não existe, ó, antes de ver qualquer coisa, ó, não existe número real tal que esse número elevado ao quadrado seja negativo. Não existe número real tal que este número elevado ao quadrado seja negativo. Então, se um número elevado ao quadrado dá menos 49, com certeza não é nem este, nem muito menos esse. Porque esse número aqui, ó, é um número real, tá? É um inteiro, né? Mas, em geral, ele é um real, certo? E eu estou dizendo que não existe nenhum número real que elevado ao quadrado dê negativo. Tá? Não existe nenhum número real tal que esse número elevado ao quadrado seja negativo. Então tá aqui, ó, falso. Tá? Essa afirmação aqui é falsa. E se tu for substituir 7 ou menos 7, tu vai ver, ó. 7 elevado ao quadrado dá 49, não dá menos 49. E menos 7 elevado ao quadrado, ó, quando eu falo menos 7 elevado ao quadrado, tu tem que imaginar isso aqui, ó. Parênteses, o menos 7 entre parênteses, certo? Porque isso aqui te dá dois sinais de menos, né? Porque dos fatores, isso aqui vai dar positivo e 7 elevado ao quadrado, 49. Não pode esquecer dos parênteses. Não, os parênteses, principalmente época de Natal, não pode esquecer dos parênteses. No Natal, ninguém pode esquecer dos parênteses. Manda um cartãozinho assim, ó, Feliz Natal, pelo menos, para os parênteses. Ai, ai, ai. Nada a ver, né, senhor Fábio? Parênteses. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, então já deu VVF, né? Diminuir ali para não ficar VF, porque aqui, ó, a justificativa não existe x pertencente aos reais, tal que, tem vírgula aqui, tal que x ao quadrado seja negativo. A gente poderia colocar também, ó, é que assim faz mais sentido, né? Mas a gente quer que x ao quadrado seja igual a menos 49. É que se a gente responde assim fica meio que redundante, né? Tá? Mas o principal é que nenhum número real elevado ao quadrado vai dar negativo. Tá? Aqui, ó, se x elevado ao quadrado mais 64 é igual a zero, tem como dar igual a zero? Muito, muito parênteses. Daí, quando é muito parênteses, não é muito parênteses. Quando tem muito parênteses, a gente manda só um cartão. Dá muito presente, não dá, é muito presente. Daí não dá, né? Mas manda só um cartãozinho daí, cara. A Júlia assim, ó. Ô, senhor, foca na aula, senhor. Vamos lá. X ao quadrado mais 64 igual a zero, tá? Então,
presta atenção. Será que tem como dar igual a zero? Olha só, isso, x ao quadrado nunca é negativo. Tá? X ao quadrado nunca é negativo para qualquer real. Certo? E se tu somar com 64 um número que não é negativo, somado com 64, tem possibilidade de dar zero? Tá bom. Eu tô dando a Keila, tá? Só pra esclarecer, os parênteses fui eu. Tá certo. Vou estar imitando a Keila agora. Imitando a Keila. Tá certo. Olha só. Esse número aqui não é negativo. Se tu soma 64, não tem como dar zero. No mínimo, um número que não é negativo mais 64, no mínimo dá 64. Porque qual é o menor número que não é negativo? É o zero. Então, o menor número para x ao quadrado é zero. Então, 0 mais 64 dá no mínimo 64. Então, x ao quadrado, olha só o que tu tem, ó, x ao quadrado mais 64 é maior ou igual a 64. Em outras palavras, x ao quadrado mais 64 não é menor do que 64. Tá? Pode fazer, ó, pela negativa, né? X ao quadrado mais 64 não é menor do que 64. Não é menor do que 64. Pode ser 64 ou mais. Tá? Claro, a gente não vai botar isso como resposta, mas é só substituir, ó. X, menos 8. Ó, como é que a gente justifica que isso aqui é falso, ó? Pois menos 8, porque ele está substituindo, ele está dizendo aqui, ó, menos 8 ou 8. Menos 8 elevado ao quadrado mais 64 é igual a 64 mais 64, que não vai dar zero, dá 128. Oi? Pois não? Só um pouquinho, gente. A polícia. Ela fica braba comigo. Tu acredita numa coisa dessa? Só porque eu chamo ela de polícia. Pô, polícia é autoridade, né? Vai dizer, né? Polícia, né? Agora sim, João Antônio, que dá pra escrever aquilo ali que tu escreveu. Safadinho. Ela ficou brabona comigo assim, ó. Qual é, Fábio? Qual é a tua? Sim, na frente dos alunos. Depois eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Vamos lá, ó. 64 mais 64 é 128. Não dá zero. E depois tu pode justificar também, ó. 8 ao quadrado, se x for 8, x8 ao quadrado mais 64 dá 64 mais 64, que também dá 128. Ambos são diferentes de zero. Tá? A gente poderia dizer assim, ó, não existe, né? Então, solução menos, não existe solução, não vai existir solução real para essa equação aqui, tá? Nem menos 8, nem 8. Falso. Ok? Sim ou não? Conseguimos entender? Tá? Tá justificado as falsas aqui então. Duas falsas. Tá? Nenhuma deu igual a zero. As duas deram 128. Uma forma de justificar. A gente poderia justificar que x ao quadrado mais 64 nunca vai ser zero, né? Então não existe valor de x que resolva, não existe valor de x real que resolva esta equação. Não existe x real que resolva essa equação. Menos 8 e 8 são x's reais. Certo, então. Deixa eu ver como é que a gente está com tempo. 10 minutos, Lucas? Não.
esse celular, esse notebook aí, ele é viajandão, para um pouquinho. São 9h05 aqui, a gente vai até as 9h30, né? O notebook tá me informando 10h05. Muito bem. Olha aqui o exercício de número 3. Tá? Posso apagar tudo? Sim ou não? 25 minutos, né, João? É isso aí. Posso apagar tudo, então. João Vitor. Te peguei. Te peguei na tampa, João. Tá? Vou falar para todo mundo aqui que horas tu chegou na aula, João Vitor. Não vi tu chegando, tu nem disse para mim assim, ó, ô professor, cheguei agora. Que horas tu chegou? Pode falar para mim. Quero saber. Vamos lá, João Vitor. Quer falar no privado? Pode falar no privado. Sabe que eu vou falar para todo mundo mesmo? Vamos lá, João Vitor. Rapidinho. Sabe por que eu quero que tu me responda, João Vitor? Porque eu tenho uma tarefa para ti. Tá. Quando eu comecei a fazer a questão 2, aqui no início da questão 2, tu perdeu toda a questão ali que a gente resolveu, tá, João Vitor? Seguinte, ó, obrigatório, tu vai ter que ir lá no YouTube assistir a primeira parte da aula e vai ter que comentar pra mim, tá? Vai valer só se tu escrever um comentário ali pra mim. Vai escrever assim pra mim, ó, de novo. Tu vai escrever um comentário pra mim assim, ó, professor, assisti ali, vi a resolução, entendi, não entendi, tá difícil, tá fácil. Vai fazer um comentário. Estamos combinados? João Vitor? Sim ou não? Combinado então. Vou esperar o teu combinado, o teu comentário então. Tá? Muito bem, muito bem. Apagando aqui então, passando para o exercício próximo, que eu não lembro o número, acho que é 3. Ficou o 1 e o 2 ali que eu esqueci. Beth cultiva nos fundos de sua casa 3 hortas de mesmo tamanho de tomate, de morango e de hortelã, cada uma ocupando um pequeno terreno em forma de quadrado. Então, são 3 hortas de mesma ocupação quadrada, certo? Olha só que louco aqui, ó. Então, vamos colocar uma do lado da outra, né? Não necessariamente está uma do lado da outra, mas inicialmente a gente pode pensar, né? Sem terminar de ler ali, se a gente precisar refazer o nosso desenho, a gente refaz, né? Mas inicialmente a gente vai estar olhando assim, ó. Então é tomate, morango e hortelã, TMH. Cada uma ocupando um pequeno terreno em formato de quadrado, tá? A área total das hortas é de 12 metros quadrados. Qual é a medida do lado de cada horta? Então, cada hortinha dessas aqui é um quadrado, tá? Então, se aqui mede x, ó, se essa medida aqui é x, essa medida aqui também vale x. O que eu sei? Por que eu estou dizendo x? Porque essa medida aqui tem que ser igual a essa para que isso aqui seja um quadrado, tá? Isso vai acontecer aqui também, ó. Essa medida aqui de morango vale x e aqui também vale x e está expressado aqui, ó. Na de hortelã também vale x e aqui ao lado também vale x. Na verdade, então, eu tenho uma horta completa ali com as 3 culturas valendo x aqui, e aqui essa medida aqui eu chamo de quê? X mais x mais x, ou seja, 3 vezes o x. Tá? Compreenderam essas? Agora eu estou enxergando as 3 hortas juntas como se fosse um único terreno, tá? Um único espaço.
e daí vai ser um espaço retangular. Se eu divido esse espaço retangular em 3 espaços iguais, vai me dar 3 quadradinhos, tá? Se eu dividir certinho aqui. Claro, porque eu tenho uma medida 3x aqui e uma medida x, pronto. 3 quadradinhos. E ele está dizendo que é 12 metros quadrados. Tá? Então eu estou trabalhando aqui com uma área, né? Como é que eu calculo a área de retângulo, de quadrados, né? Eu multiplico essa parte de baixo aqui pela parte, a base aqui, ó, pela altura, ou seja, me acompanha, 3x vezes a altura x tem que dar a área total de 12. Tá? O que eu poderia fazer também? Pegar, distribuir esse 12 aqui em 3 partes iguais. Significa que aqui vale 4, aqui vale 4 e aqui vale 4. Eles têm todos a mesma medida. Daí eu poderia resolver assim também. Ó. Aqui vale x, cada uma delas tem esse formato. Certo? E cada uma delas tem uma área de 4 metros quadrados. Sim, porque 4 metros quadrados, mais 4 metros quadrados, mais 4 metros quadrados, dá 12 metros quadrados. Mas eu poderia descobrir o x assim também, ó. Cada uma delas tem 4 metros quadrados. E qual o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 4? Tu pode me responder aqui, ou tu pode me responder aqui, ó. 3 vezes x ao quadrado é 3 vezes o quadrado de x, igual a 12. Aqui tu já sabe responder, é facilzinho, né? Mas vamos ver se aqui fecha também, ó. Tá? 3 multiplicando vai fazer 3 dividindo. Olha só que legal, ó. 12 dividido por 3. Quadrado de um número, 12 dividido por 3 é 4. Tá? E olha aqui, ó, se eu fosse resolver aqui, ó, são duas formas, né, de avaliar. Se eu fosse resolver aqui, um número multiplicado por ele mesmo, tem que dar 4. Olha onde eu cheguei aqui, olha onde eu cheguei aqui. Tá? Agora eu quero que tu me responda. Agora tu resolve essa equação aqui, que eu vou resolver aqui embaixo. Vou resolver aqui embaixo. Quais os valores de x? Pode me responder. Tá? Vou fazer um pit stop bem rapidinho e já volto. Já temos respostas ali, ó, no Vitor, muito bem, ou, muito bem, muito bem. Tranquilo, né? Olha, resolver a equação é dizer assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado vai ser igual a raiz de 4. Raiz quadrada de x quadrado, módulo de x, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu digo que x1 é igual a 2, ou x2 igual a menos 2, certo? Porque quais são os números que tem módulo 2? Olha, o que está aqui dentro do módulo pode ser 2 ou menos 2, é o que eu estou respondendo aqui. Entretanto, mesmo esses valores resolvendo a equação, nem todos resolvem um problema, porque o problema são medidas de distância, né, comprimento, né? Então, com certeza, isso aqui, ó, não resolve o problema, embora resolva a equação. Não resolve o problema. Mas resolve a equação, né? Então, a solução para o problema, não para a equação. A solução é 2 metros, né? Porque 2 metros vezes 2 metros vai dar os 4 metros quadrados. Muito bem, muito bem. Então, resolvemos ali, tá? Olha só, o exercício de número 4.
Bruno quer trocar o piso de uma sala quadrada que possui 484 metros quadrados de área. A peça de revestimento que ele gostou possui formato quadrado de 44 centímetros de lado. Quantas unidades dessa peça serão necessárias para revestir toda a área da sala? Então, no exercício 4, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou deixar indicado para vocês desenvolverem e trazer na quinta-feira para mim, certo? Então tá, vamos ver o que nós vamos precisar então. Tá? Vamos ver o que será preciso para resolver. Vou colocar a ideia para vocês. E outra, né? Se tu precisar retomar, tu tem que trazer pronto na quinta-feira o exercício 4, certo? O exercício 4 tem que trazer pronto ali e a gente vai discutir na próxima aula, tá? Daí o que tu pode precisar? Tu pode precisar revisar o conteúdo, daí tu tem a aula gravada, certo? E toda vez que eu tenho falado isso para os alunos, toda vez que tu assistir, nem que seja para dar um oi, tá? No comentário ali, dá um oi, porque daí eu tô entendendo que tu tá participando. Sabe por que eu não é por ciúmes, não, mas eu vejo assim as outras aulas que vocês estão tendo, eu já vi algumas aulas que vocês estão tendo, a interação é um pouquinho diferente. Vocês participam mais das outras aulas, português, né? Às vezes ali geografia, história ali, o professor fala mais do que vocês compartilham, mas eu vejo compartilhamento e eu não estou falando nada disso assim em relação a pessoa, o professor de matemática. Eu sei porque que isso acontece, eu imagino que drama Sartori. Eu sei porque que isso acontece. Isso acontece porque a dinâmica da aula de matemática é diferente. O professor, eu preciso convencer vocês através dos meus argumentos matemáticos, né? Então a participação de vocês fica um pouquinho mais difícil, né? Então por isso que eu tenho pedido desta forma. Eu preciso saber assim, ó. Ah, tá, ó, a Keila, se tu me pergunta lá no 9º ano, por exemplo, quem tem se comunicado comigo, eu saberia te dizer, entendeu? Quem está participando da aula. Então, muito importante, se tu assiste um pedacinho, se tu assiste tudo, né, vai lá e fala. E se tu me pergunta aqui no 8º ano quem se comunica comigo, eu sei te responder também. E em sala de aula também sei te responder. Mas entre matemática e história eu prefiro eu gosto das duas. Eu amo assistir história, João Vitor. Eu parei para assistir algumas aulas do senhor de história.